E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim, o céu hoje tá lindo, lindo. Bom, antes de eu botar a matéria aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria e daqui a pouco eu volto. É uma diferença de intensidade no futebol físico extremamente estratégico e tático, como isso eleva o nível do futebol. Vamos trazer a Joana de Assis, direto de São Paulo agora, para participar com a gente. Mais detalhes desse jogaço, Ju, conta pra gente aí como é que foi a perspectiva do Palmeiras, aí direto de São Paulo. Bom dia pra você, Ju. Bom dia para você também, minha amiga. Bom dia para o Coutinho, para o Éboli, para todo mundo que acompanha a redação. Bom, eu estava ouvindo os comentários iniciais de vocês todos e eu concordo com tudo que vocês estavam falando, porque a sensação, acho que é de todo mundo, né? Inclusive para o palmeirense. Óbvio que o palmeirense queria vencer o jogo, mas entende que foi uma boa partida, né? Foi um jogo mágico para o Botafogo, claro, não só pelos 3 pontos, mas por mais que o Botafogo já tenha provado que está mais do que recuperado, né, de tudo que passou o ano passado, claramente precisava desse detalhe. E até por conta de como o jogo se desenhou, de uma defesa bem posicionada, em que os goleiros brilharam, né? Tanto o Everton quanto o John, e o Tiquinho como esse personagem central, protagonista dessa vitória. Então acho que precisava dessa cereja do bolo, dessa recuperação do Botafogo. E dentro de campo foi um jogo mágico, em que a sensação é que tudo podia acontecer. Pelos ataques verticais, pelos duelos táticos, pela quantidade de finalizações, né? Acho que foram mais de 30 finalizações. Então foi um jogo... Você olha o placar e fala que, poxa, um placar magrinho, quem não viu o jogo, mas não entende a sensação de ver o jogo, de assistir ao jogo e entender que até por conta dos goleiros e dos bloqueios defensivos, esse placar ficou pequenininho, né? O primeiro tempo, acho que de superioridade do Botafogo, mas a melhor chance foi do Palmeiras, né? O Flaco Lopes perde uma chance, né, com 17 minutos, mas foi muito gostoso de assistir, muito gostoso, e fica essa sensação realmente que foi 1-0 para o Botafogo, mas poderia ter sido 1-1, poderia ter sido um placar mais elástico para o Botafogo, poderia ter sido até uma vitória para o Palmeiras. O Palmeiras teve chances claras de gol também. O futebol comemora, porque eu concordo totalmente com o que o Éboli falou, com o Coutinho também falou, que é isso, né? Apesar de todo o ambiente de guerra que foi criado, muito por conta das torcidas, os jogadores se preocuparam em mostrar o bom futebol. E na perspectiva do Palmeiras, se a gente for analisar como o Abel ganha campeonatos, esse tipo de jogo, às vezes, ele fica um pouco truncado, até pela escalação que ele opta pelo Marcos Rocha e não pelo Mike. Talvez a ideia inicial, né, a gente tivesse a sensação que esse jogo vai ser um pouco bloqueado, um pouco truncado, e não foi assim, né? A gente vê um jogo aberto, né? E o Abel, a gente sabe que o Abel ganha campeonatos assim, ganhando pontos dos times mais humildes e fazendo confrontos mais duros contra os adversários mais complicados, né? Contra o Flamengo. Então, quem assistiu, por exemplo, Palmeiras e Flamengo, aquele 0-0, né, Coutinho? Ficou assim, poxa, ficou devendo. Aí essa conta foi paga ontem. Para o Palmeiras, óbvio, fica um gosto amargo da derrota, mas eu acho que o palmeirense sai esperançoso com o que viu, jogo com atmosfera, Nilton Santos lotado, tinha, né, um placar magro, e fica essa grande expectativa, porque isso aí foi um aperitivo para as oitavas de final da Libertadores, né, meus amigos? Então, é verdade. Vamos lembrar que esse foi só o primeiro jogo do ano, e aí fica essa grande expectativa para esse duelo que vai acontecer aí em pouco menos de um mês. Eu só acho que esse jogo aberto, que a Joana bem citou, é um sinal de que a proposta do Botafogo prevaleceu. Porque quando o Botafogo consegue encaixar a bola longa, que é uma arma importante do Botafogo, é muito difícil, né, de você evitar os espaços, evitar que o jogo fique nessa intensidade, que normalmente é uma proposta do Botafogo. Eu acho que no contexto geral o Botafogo teve mais chances agudas de área porque conseguiu encaixar mais vezes essa bola longa. Essa transição em velocidade com poucos toques, o gol mostra muito bem isso, mas o Botafogo chegou mais vezes de frente para a área, né? O Palmeiras conseguiu controlar mais o jogo em alguns momentos. Isso aconteceu no primeiro tempo, num determinado momento, no primeiro tempo, também no segundo tempo, quando ele quebra essa velocidade do Botafogo, quando ele quebra essa bola longa do Botafogo, e aí consegue trocar mais passe, aí usa mais o Estevão do lado direito, que é um inferno, o Estevão, impressionante como tem personalidade esse moleque, como ele vai para cima no primeiro tempo, ele foi um transtorno para o Marçal.
No segundo tempo, o Botafogo conseguiu bloquear aquele setor ali do Estevão. O Gregory deu uma encostadinha ali, diminuiu o espaço. O Estevão já não conseguiu mais ter tanta liberdade no segundo tempo. Aí quebra um pouco as ideias do Palmeiras para chegar ao gol. Porque eu acho que na parte ofensiva, no trio ofensivo do Palmeiras, o Rony teve um pouquinho abaixo ontem. O Flaco passou a ser a principal opção numa bola mais centralizada. Quando ele bota Maurício, quando o Abel bota Maurício e Dudu, já buscando um jogo de cruzamento na diagonal, um jogo mais centralizado, abre mão do jogo pelo lado do campo, depois ele volta atrás e mete o Caio Paulista junto com o Mike pela direita para tentar surpreender. Então, até no jogo tático, né? Esse momento na partida em que os dois técnicos, um tenta surpreender o outro, em que o Arthur Jorge coloca mais gente no meio de campo, né? Coloca um homem a mais no meio de campo para bloquear também essa criação de jogadas do Palmeiras no meio e vai fazendo as alterações lá na frente para não perder a bola longa também, a transição em velocidade. Mas eu acho que, de um modo geral, a proposta do Botafogo falou mais alto. Mas sabe que eu achei que existiu no primeiro tempo uma disputa das duas ideias por um bom tempo. Um equilíbrio muito grande. E sabe... Um Palmeiras que conseguia até encontrar espaços no meio, nas costas dos volantes do Botafogo. E aí, depois dessa briga, o Botafogo começou a ter mais sucesso nessa bola longa. E sabe o que é mais interessante? Tem uma coisa que a Joana falou que eu acho que é importante pra gente tocar nesse ponto, que é o Palmeiras e Flamengo. Lá do início do campeonato, que foi um jogo amarrado. E aí a gente entender que o futebol ele é tão apaixonante que um time pode ter a mesma proposta defensiva como foi o Palmeiras ontem contra o Flamengo. Quando eu falo proposta defensiva, não é uma proposta de jogo de só se fechar e jogar em contra-ataque, não é isso. Proposta defensiva que eu falo é a estratégia do Palmeiras para marcar. Como o Palmeiras marcou o Flamengo naquele jogo no Allianz Parque? Mano a mano, basicamente o campo inteiro, sem sobra na defesa, adiantando a marcação. Então ontem a gente via o Flaco Lopes marcando o quarto zagueiro do Botafogo, Barbosa, o Rony marcando Bastos, o Estevão vinha pegar o Marçal, o Piquerez saía lá da linha de defesa, vinha pegar o Damian Soares aqui no campo de defesa do Botafogo, Menino e Veiga se dividiam na marcação dos dois volantes, né? O Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes, eles se dividiam ali entre marcar o Tiquinho, o Júnior Santos e o Luiz Henrique. O Savarino muitas vezes era acompanhado pelo Aníbal Moreno. Então, o Palmeiras definia esses encaixes, adiantava o bloco de marcação e forçava que o Botafogo fizesse isso que o Eboli falou. Bola direta, bola longa. E aí, gente, até num comparativo daquele jogo contra o Flamengo naquele jogo, talvez por uma questão de tentar não se expor tanto, e também por jogar fora de casa, não lançava tantos jogadores ao campo de ataque para disputar essa primeira e segunda bola e acelerar no segundo momento. Ao contrário do que o Botafogo fez ontem. O Botafogo tinha Tiquinho como alvo desse primeiro passe e ele é um jogador fundamental para fazer isso. Ontem o Arthur Jorge, depois do jogo, elogiou bastante porque várias e várias bolas quebradas eram no Tiquinho para ele receber de costas, ou dominar, ou escorar. E num segundo momento, o jogador que vinha de trás acionar em profundidade o Savarino, o Luiz Henrique, ou às vezes o próprio Savarino recebia essa escorada e acionava o Luiz Henrique, ou às vezes o contrário, o Júnior Santos também era colocado em profundidade dessa forma, e dessa maneira o Botafogo, para mim, conseguiu superar essa estratégia do Palmeiras. É claro que o Palmeiras também teve os seus momentos, né? O Palmeiras, em determinados momentos, ganhava a primeira e segunda bola, se instalava no campo de ataque. Poderia ter feito seu gol no primeiro tempo. Tem uma bola que o Marcos Rocha rouba no campo de ataque e deixa o Flaco Lopes na cara do gol. Os dois times já tiveram essa situação de cara a cara, né? O Flaco Lopes no primeiro tempo, o Júnior Santos no segundo tempo. E aí os dois goleiros apareceram brilhantemente. Né? Tem uma outra jogada no finalzinho do primeiro tempo que talvez a gente nem conte ela como lance de perigo, porque o Estevão não consegue cabecear na direção do gol. Mas é um contra-ataque do Palmeiras pela esquerda, cruzamento muito bom para ele passa um pouquinho da bola, perde um pouquinho de tempo e não consegue cabecear na direção do gol, a bola vai pro meio da área. E aí vem a segunda etapa, né? A história do jogo não muda até o gol do Botafogo. Depois que o Botafogo faz o gol, o Palmeiras passa a se instalar mais no campo de ataque. E aí a gente tem que exaltar a partida de alguns jogadores do Glorioso. Bastos fez uma grande partida na defesa. A defesa foi muito bem. Exigidos nessa bola pelo alto, já mais na reta final do jogo, em que o Palmeiras usa mais esse instrumento, né, de botar a bola na área, e a zaga do Botafogo se comportou muito bem. E para mim, um cara inclusive na marcação do Estevão. O Estevão não jogou no segundo tempo. O Estevão não conseguiu jogar no segundo tempo. A estatura, a força mesmo física que os jogadores do Botafogo têm,
em muitos momentos eles conseguiram se impor diante dos jogadores do Palmeiras. Eu acho que uma outra diferença ofensivamente que a gente viu nas duas equipes, o Palmeiras ele olha muito para a direita, para o Estevão, né? Ele joga muito com o Estevão pela direita. O Botafogo consegue variar um pouco mais, até porque há uma movimentação maior e troca de lado, inclusive, entre seus jogadores. O Botafogo tem uma tendência natural de dois jogadores que compõem o quarteto ofensivo, o Savarino e o Luiz Henrique, eles tendem a abrir o jogo. E aí quem entra pelo meio é o Júnior Santos, junto com o Tiquinho. O Júnior Santos dá muito essa velocidade pelo meio, né? E eu acho que o Botafogo conseguiu trabalhar melhor a bola pela direita, pela esquerda, balançou mais em alguns momentos, né? Desnorteou um pouco mais essa marcação do Palmeiras. E um cara que para mim foi um equilíbrio absurdo, né? Um termômetro de equilíbrio no Botafogo, o Marlon Freitas. Fez uma partida espetacular no meu entendimento. Passe que ele dá em profundidade pro Luiz Henrique. Individualmente, o Botafogo ontem foi muito bem, né? Individualmente estava todo mundo muito bem. Agora, outro jogador que eu acho que a gente pode destacar no Botafogo é o Gregory também. O Gregory, principalmente depois do Botafogo faz 1-0, a quantidade de desarmes que ele faz perto da área é absurda. Os volantes do Botafogo tiveram um pouquinho de complicação no início do jogo, eu achei. Até se situarem na movimentação do Palmeiras. O Palmeiras encontrava espaço. Eu acho que essa questão, Jéssica, é o seguinte. Primeiro, os dois encaixotados na marcação, o Menino e o Veiga fizeram um bom trabalho em cima dos dois de marcação para receber passe curto na saída de bola. E o Palmeiras, quando roubava, foi um jogo de muita aceleração. A gente olha o jogo, não é um jogo assim de posses muito longas. Não é. O time ficou trocando passes posição 30 segundos. Não, era o tempo inteiro vertical. Vamos e aí, o Botafogo tinha dificuldade de se reposicionar realmente em alguns momentos do jogo nesse centro do campo ali. E acho que essa questão foi resolvida na segunda etapa. Agora, foi um embate de ideias de dois treinadores que são muito estratégicos. Eu, particularmente, assim, adoro ver jogo assim, que os treinadores eles pensam estrategicamente o jogo. E tinha uma discussão antes do jogo começar, uma possível discussão, se Oscar Romero entraria ou se era Luiz Henrique que faria, que entraria em campo. Ainda bem que o Botafogo foi o Luiz Henrique, fez uma partidaça. O Luiz Henrique justamente pensando em alongar essa bola. E eu imaginei também que era para segurar um pouco o ímpeto do Piquerez, né? A subida do Piquerez. Tendo esse cara aberto, o Oscar Romero ele ia entrar mais por dentro, ele ia ser um jogador que ia participar mais da construção no meio-campo, né? Ele é um jogador de mais construção do que de velocidade, como o Luiz Henrique. E como o Luiz Henrique é muito agudo, eu acho que acabou segurando toda essa participação importantíssima que o Piquerez tem nas ações ofensivas. Deu certo esse plano. Ele deu um chute muito perigoso. E aí o jogo estava equilibrado em ideias, Palmeiras um pouco melhor, o Botafogo um pouco melhor, mas posse de bola 50-50. E aí o gol do Botafogo sai justamente de uma bola longa que busca o Luiz Henrique, ele faz a linha de fundo e consegue encontrar o Tiquinho chegando de frente na principal arma letal do Botafogo, né? Eu acho que é um gol que a gente pega, talvez, muito daquilo que o Botafogo tem de melhor. O desarme do Bastos no Rony, que não foi falta. O Bastos chega primeiro na bola. Não é nenhuma bola em disputa, é uma antecipação do Bastos. Pra mim é o melhor zagueiro do campeonato. Não chega solando, tira a bola limpa, né? Quem diria? Era um zagueiro que não era... Eu fiz muitas críticas ao Bastos quando ele chegou no Botafogo. Acho que ele demorou demais a engrenar e mostrando dificuldade técnica, inclusive, o Bastos. Sim. E aí acho que é trabalho do Arthur Jorge, né? Deu confiança, né? Impressionante. O jogador. Assim, eu não hoje vejo... é o Bastos e mais um na zaga do Botafogo. Exatamente. Eu não vejo um outro zagueiro no mesmo nível que ele no primeiro turno do Campeonato Brasileiro até o momento. Aí vem o passe longo do Marlon Freitas, que ele é um especialista desse tipo de jogada, seja em inversão ou em profundidade. O mano a mano do Luiz Henrique fora da posição, fora da posição. Né? Por quê? Porque era um contra-ataque do Botafogo. Porque ele estava saindo para atacar, o Palmeiras perde a bola. Aí o Murilo foi dar combate. E aí, dentro daquilo que a gente está citando do jogo vertical... não errou um drible em velocidade. Não, ele foi muito bem ontem. A partidaça do Luiz Henrique. Assim, eu teria dificuldade de escolher o melhor em campo ontem. Eu escolhi o Luiz Henrique. Eles têm vários candidatos, ó. John fez uma grande partida. O Everton pelo Palmeiras também fez uma grande partida. Os dois goleiros foram fantásticos. Aí vamos pra zaga. Bastos jogou muita bola, acho que poderia ser um dos melhores em campo. Luiz Henrique, Marlon Freitas ou Gregory. Barbosa fez uma partida. Barbosa também fez um grande jogo. Muito bem. O próprio Tiquinho. O Tiquinho também foi fundamental. Fez o gol da vitória, segurou várias bolas. Então, assim, tinha muita gente ontem em campo que a gente poderia escolher como melhor. E aí a galera pode ficar à vontade para definir. E o Palmeiras também não fez um jogo ruim, fez um baita jogo também. Então, dentro da proposta dele, aquilo que a gente falou, os dois times preservaram suas principais características. Eu acho que talvez alguns desempenhos individuais no Palmeiras, se tivessem um pouquinho mais acima, teriam dado mais opções ofensivas. Eu vou voltar a citar o Rony, que eu acho que o Rony tem um desempenho tático muito importante.
Mas tá faltando mais aquele Rony, né? Decisivo, achei que ontem não Rony. foi bem, achei que ele acabou perdendo as disputas individuais. É isso. E se preocupou muito com o contato físico, com a coisa do embate com os zagueiros e foi totalmente dominado pelos zagueiros do Botafogo, o Rony. Acho até que o Abel demorou um pouquinho a fazer essa alteração, né? Esperou tomar o gol para começar. Os dois técnicos, entendendo que os times estavam bem, esticaram ao máximo a corda das substituições. Se eu não estou enganado, a primeira só aconteceu ali por volta dos 25 minutos. E que o jogo estava bom, né? Do segundo tempo. O jogo estava bom, né? O jogo estava mostrando boas situações para os dois lados. E uma coisa que eu acho que faz a diferença hoje no futebol moderno. Não tem um jogador no Botafogo, não tem um jogador no Palmeiras que só joga com a bola. Isso é importante. Todos jogam sem a bola. Todos têm funções com e sem a bola. Então, é o famoso time de operários, com talento, com organização. Jogo de entrega, transpiração, marcação. E que tem a possibilidade do cara que decide individualmente, mas esse cara que decide individualmente, sem a bola, ele também está ajudando e decidindo na marcação, na recomposição, porque até pela proposta do Arthur Jorge, pelo lado do Botafogo, pelo fato do Botafogo não ter aquela construção de meio de campo, ele depende muito desse trabalho sem a bola do quarteto ofensivo, dos quatro homens mais destacados. Desarme e transição, né? Exatamente. Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho, todos têm função de pegar um jogador ou de fazer uma recomposição defensiva. Porque é uma característica. Se você abrir mão disso, você fica muito vulnerável. Eu não acho que o futebol de altíssimo nível, se a gente for mensurar, né, com a régua do jogo de ontem, comporta um jogo em que tem algum jogador que não participe da fase defensiva. Na minha opinião, o futebol de altíssimo rendimento, ele precisa ter os 10 caras da linha participando ativamente da fase defensiva. Agora, Jô, teve estreia ontem pelo Palmeiras, né? Nas alterações, importantíssima para vencer, para superar algumas estratégias do Palmeiras. Por exemplo, o Estevão. O Estevão encontrou muita dificuldade de superar a marcação, porque a marcação era muito dura. Aliás, para ele foi uma baita experiência ontem, pensando em ele agregar conhecimento e experiência de jogo pela marcação forte que ele enfrentou. Difícil, dura. Jogadores que são muito, muito fortes nesse embate na construção das jogadas. Era um jogo de ligação rápida, de transição ofensiva rápida, e os jogadores do Botafogo chegavam inteiraços na bola. Lá na linha de fundo, corriam 40 metros e chegavam inteiros na bola, para dominar, para fazer os fundamentos necessários. E como faz diferença essa saúde física? E assim, você sabe que isso é uma política do Botafogo. Exato. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Foi o DNA que o Botafogo escolheu para ter. Verdade. E ele é fiel a isso quando vai ao mercado. Exatamente. E é até legal isso, porque eu lembro quando o Luiz Castro chega ao Botafogo, né? Ele chega com um discurso de um tipo de jogo, um tipo de futebol, que na realidade ele não consegue fazer com que o time execute. Um time de posses mais longas, de mais trocas de passe curto, de jogadas mais elaboradas ofensivamente falando. E o Botafogo, que no ano passado faz aquele primeiro turno maravilhoso, era tudo menos isso. Era um time de muita marcação no campo de ataque, era um time de muita verticalidade e quase sempre vencendo jogos em transições ofensivas. Eu acho que o Botafogo de 24 com o Arthur Jorge, ele ganhou elementos que ampliaram o repertório de jogo. Ele é melhor. O Botafogo hoje é melhor que o Botafogo do ano passado. Eu acho que exatamente. O Palmeiras hoje é melhor que o Palmeiras do ano passado. Eu acho que o Botafogo de 24, ele tem mais preparo para vencer jogos com características diferentes. Mas ele não deixou de ser um time que é muito forte jogando desse jeito. E até só para completar, conversando com pessoas de dentro do Botafogo, inclusive da área de scout do Botafogo, essa é uma política do clube. A gente percebe isso nas ações. O Botafogo busca jogadores de não só qualidade técnica, óbvio, mas muita imposição física, alta média de estatura no time, para vencer duelos aéreos, para ser importante em bolas paradas aéreas ofensivas e defensivas. E isso, acho que pode definir um campeonato para o Botafogo, seja ele qual for. Pode ser o Brasileirão, pode ser a Libertadores ou a Copa do Brasil. Esse time do Botafogo pode ganhar qualquer um desses 3 campeonatos. Eu já falei em outros momentos também, Coutinho, como é importantíssimo um clube ter consciência do DNA de jogo que quer executar. Sim. E o Botafogo não é por acaso que ele é competitivo, que ele está sendo competitivo ano após ano, que ele quase venceu o Campeonato Brasileiro no ano passado, teve uma derrocada, sim, muito importante, muito significativa, mas agora libera a tabela do Campeonato Brasileiro de novo. Não sei se vai ser campeão, mas está fazendo campanhas para quem quer buscar título. Isso é muito importante, com desempenho em campo de quem quer buscar títulos. Isso é um reflexo de um alinhamento de gestão, sabe? De entender qual é o DNA de jogo, estabelecer. Aqui no Botafogo a gente vai jogar
dessa maneira. E a partir disso trazer um treinador que tem ideias, né, que se assemelham ao conceito de futebol do clube, mapeiam o mercado por jogadores, buscando jogadores que encaixem nas características do Botafogo, de jogo que o Botafogo quer executar. E é dever da gestão, né, prezar por esse DNA. Tá na mão do Botafogo garantir que o Botafogo vai ter esse DNA, não abrir mão do seu DNA, independente de quem estiver no mercado, do treinador que possa vir. Ir atrás de treinadores que tenham a ver com esse DNA e ir atrás de jogadores que tenham a ver com esse DNA. E a gente está vendo um Botafogo muito competitivo. É o que o Palmeiras faz há mais de 3 anos. Né? Também. A gente tem Mas aqui a gente não viu ainda o Palmeiras mudar de treinador. O Botafogo a gente viu. Sim. E a gente percebe que a busca é sempre por uma característica de ofensividade, embate físico. Sofreu ali um pouquinho, né? Na transição. Sofreu Luiz Castro, e às vezes até chegar. Assim, errou. Né? Você dá umas caneladas ali até se reaprumar e entender qual é o seu DNA, o que você tem que buscar. É lógico que num trabalho estabilizado de mais de 3 anos, como a gente vê no Palmeiras, tudo isso aparece com mais clareza pra gente, né? Mas existe todo um respaldo da diretoria em torno do que pensa dúvida. O Abel Ferreira. E o Abel, ele reconstrói o time do Palmeiras dentro do jogo. Uhum. O Abel, ele com pequenos gestuais, né? Partida. O intervalo do Abel, já falei aqui, o intervalo de jogo do Abel é disparado, sem dúvida alguma, o melhor intervalo do futebol brasileiro. O 4-3 do ano passado é um exemplo disso. Ele bota o Gustavo Gomes jogar de lateral direito, acerta a marcação, o Palmeiras entra no jogo. O único equívoco do Abel ontem foi resvalar na arbitragem, porque eu acho que o jogo ontem não passa pela arbitragem. Para com isso. Deixa de lado a arbitragem, deixa a arbitragem só por conta da presidência Ele estava se referindo ao lance do Barbosa com o Flaco, né, que acontece com 3 minutos, e depois ele também acreditava que deveria receber um vermelho numa jogada com o Estevão, né, que a gente viu aí também. Mas o jogo não passou pela arbitragem, João, não passou. Não, concordo. E o Abel podia exaltar mais, inclusive, o que aconteceu em campo. Só isso, porque o trabalho dele também foi muito bem feito. A gente já vai ouvir o Abel Ferreira falando sobre isso exatamente, mas eu acho que quando ele coloca o Felipe Anderson e o Maurício em campo, é uma tentativa dele de reter mais a posse, porque esse jogo aberto de correria não estava sendo bom pro Palmeiras. O Botafogo estava levando vantagem. E porque também tinha mudado o jogo, né? Porque a partir do momento que o Botafogo faz 1-0, é um Botafogo que ele passa a marcar um pouquinho mais atrás, né? O Botafogo teve poucos momentos do jogo de subida de marcação, mas era um bloco mais médio, né? Às vezes dava uma subidinha ali. Depois do 1-0, até pela imposição do Palmeiras também, o Botafogo passa a marcar muito perto da área. E aí você precisa de caras que tenham um maior poder de articulação, que joguem em espaços curtos com mais facilidade, como é o caso do Felipe Anderson e também do Maurício. E até acho que o Palmeiras chegou perto do empate no jogo. Se a gente olha a quantidade de bolas que o Palmeiras faz chegar ao lado do campo, e aquele cruzamento que toda hora a gente vê gol do Palmeiras assim, né? Aquele arco, cruzamento vindo na direção do gol. Caio Paulista deu cruzamento assim. Pela direita, o Felipe Anderson chega a acertar um cruzamento assim. E o Bastos vai muito bem, o Barbosa vai muito bem cortando essas bolas. O Marçal também corta uma bola perigosa no cruzamento da esquerda do ataque do Palmeiras. Então, eu acho, assim, o jogo, ele apresentou pra gente tudo que poderia apresentar de fato, né? Acho que eu não sei, sinceramente, acabou o jogo, eu fiquei assim, cara, eu não senti falta de nada nesse jogo. Eu gostei. Dentro daquilo que as equipes podem apresentar. Um outro exercício legal, né, que mostra a evolução desses dois times no campeonato, na temporada, quando a gente olha para as contratações. E eu reforço aqui os elogios, são contratações bem feitas, que reforçam o elenco. Mas hoje é um exercício difícil da gente fazer para encaixar o Almada no Botafogo, para encaixar o Alan no Botafogo, né? Para encaixar o Maurício no Palmeiras, o Felipe Anderson no Palmeiras. É bom isso, quer dizer, mostra o quanto a formação original, né, ela cresceu. E hoje não dá tanto espaço assim para essas boas contratações buscarem um lugar ao sol, né? Mas esse exercício de buscar esses nomes no mercado é muito interessante, porque a gente sabe que o campeonato é longo, né? Sim, claro. Porque muitas vezes esse desempenho altíssimo, né, acaba deturpando um pouco a realidade. Aí o clube não vai nessa janela buscar atletas e depois sente falta lá no final. Então a gente vê como essas equipes, a tendência é que se mantenham lá em cima. A briga por posição no dia a dia eleva o nível de todo mundo. Exato, é por aí, a competitividade. É isso. Agora, a gente falando do Palmeiras, que poderia ter chegado ao gol também, tem muita participação dos dois goleiros, né, Ju? O Everton e o John fizeram 2 partidaças ali, garantindo com defesas muito boas, pelo menos no caso do John, garantindo a vitória do Botafogo.
A gente tá vendo uma delas do Everton. Eu acho que, assim, defesas difíceis dessa que soma pontos no Cartola, eu acho que foram umas 4 de cada lado, né? Defesas que pontuam. Tem uma do John que é impressionante, do Flaco Lopes, a velocidade de reação dele, uma bola queima-roupa. Ele rapidamente ele coloca para escanteio. A do primeiro tempo, né? A do primeiro foi incrível, porque surge um braço, não sei de onde ele consegue, surgiu aquele braço para fazer a defesa do Flaco Lopes. Situação semelhante, o Júnior Santos teve na frente do Everton. E no segundo tempo, um cruzamento em diagonal, Ju, que o Flaco chega de carrinho. Isso. E ele vai buscar a bola assim, pega pela sombra da bola. Eu acho até que o Flaco Lopes, ele nem acerta aquela finalização do jeito que ele queria. Ele meio que pega na sola. Essa é a do primeiro tempo. Essa é a primeira. A do segundo tempo a gente vai ver já, que é um cruzamento na segunda trave, em que ele ataca as costas ali do Barbosa, se eu não estou enganado, e bate com a sola da chuteira, ele com a trava da chuteira para baixo, e o John vai lá no cantinho e pega. Ele até passa um pouquinho da bola e conta com a sorte, né? Mas é excepcional o goleiro. Tava vendo um dado mais cedo, desde que o John se tornou titular do Botafogo, o Botafogo perdeu 2 de 21 jogos. Esse é um número muito importante, muito relevante. Passa muita segurança. Né? O Botafogo perde um jogo pro Criciúma, aquele jogo lá, o 2-1 lá no Heriberto Rios, e dentro de casa aquele jogo lá contra o Bahia 2-1, que aí ficou muito na conta do Arthur Jorge, né? Aquela mexida que ele faz no final do jogo de colocar o Barbosa de centroavante e desarruma o Botafogo completamente. Pois é. Mas são 2 derrotas em 21 jogos desde que o John se tornou titular do Botafogo. É um número impressionante. O John já mostrava essa qualidade no Santos, né? Sim, a gente acaba destacando Bom, família zoeira, tá aí. Eu tive que interromper o programa porque eles ficaram praticamente o programa inteiro falando de Botafogo e Palmeiras. E exaltando também a vitória do Botafogo. Não ficaram falando só de Palmeiras. Isso é muito importante, como você vê a mídia realmente mudando a sua opinião a favor do Botafogo. Eu tô com um cenário um pouco diferente hoje, porque, que nem eu falei, eu não vou ficar aqui muito tempo analisando a vitória do Botafogo. Eu tô devendo isso desde ontem, não consegui gravar para vocês. Mas no próximo vídeo, com certeza, eu venho aqui para falar sobre essa vitória espetacular, porque o vídeo já ficou muito comprido. Eu nem sei se você vai chegar até aqui, né? Eu tive que interromper, que nem eu falei, porque eles estavam falando ainda mais de Botafogo e Palmeiras. Então, assim, foi uma vitória espetacular, foi um jogo espetacular das duas partes. Realmente, no 11 contra 11, o Botafogo não vem perdendo para o Palmeiras, né? No primeiro turno, o Botafogo venceu o Palmeiras por 1-0, também com o gol do Tiquinho, lá em São Paulo, onde a arbitragem passou despercebida. Aí, no segundo turno, teve aquela confusão toda. E ontem, mais uma vez, a arbitragem passando despercebida. E, mais uma vez, o Botafogo vencendo por 1-0, com o gol do Tiquinho Soares. Então, quando a arbitragem ela fica neutra, apita igual para os dois lados, o Botafogo costuma vencer o Palmeiras. Foi um jogo espetacular do Palmeiras também. Temos que exaltar aqui que o time... Eu já vinha falando aqui, né, que Botafogo, Palmeiras e o Flamengo estão num nível muito parecido. Os 3 times, para mim, são os melhores times do Brasil. O Botafogo batendo de frente com esses 2 times que estavam dominando o Brasil durante 2-3 anos já. Então o Botafogo só falta o título, não falta mais nada para o Botafogo, só falta vencer algum título para poder ficar realmente no patamar lá em cima. Que vitória! Parabéns ao Palmeiras, que fez um jogo limpo também, teve um princípio de confusãozinha ali ou outra, mas dentro de campo foi um jogo limpo, um jogo bonito, qualquer um realmente. O Palmeiras poderia ter vencido, e o Palmeiras tivesse vencido, venceria com o Botafogo jogando muito bem. O Botafogo venceu com o Palmeiras jogando muito bem. E se fosse um empate também não seria nada absurdo. Mas o Botafogo precisava dessa vitória. Ontem quase 40 mil pessoas estiveram no estádio Newton Santos. O Botafogo precisava. O Tiquinho Soares precisava voltar a marcar gols. Marcou o seu gol para tirar aquela zica. Cara, que jogo espetacular. Se o Botafogo continuar mantendo o padrão, jogando bonito desse jeito, dificilmente ele perde a liderança novamente desse campeonato. Dá para levar esse campeonato sim. Dá para pensar numa Libertadores, dá para pensar numa Copa do Brasil, porque o Botafogo, por exemplo, ontem não teve nenhum Cuiabano, que é um dos seus melhores jogadores nesse momento. O Cuiabano ficou poupado, né? Precisando de descanso, apontou a maquininha lá, Cuiabano precisa de descanso. Botaram o Cuiabano e o Marçal ontem, pouco se falado, jogou muita bola no final do segundo tempo, depois dos 40. Você olhasse para a cara dele e você viu o quanto que ele se entregou ontem. Então vamos falar um pouquinho de Marçal, que jogou muita bola, muito seguro, mas assim, não dá realmente para você eleger
o melhor em campo ontem, porque todos do Botafogo ontem se superaram de uma forma, né? De um jeito tão diferente que foi espetacular você assistir esse jogo de ontem. Para quem viu dentro de campo ou para quem viu na televisão, para quem gosta de futebol, ontem foi uma coisa surreal. Era o jogo mais esperado do campeonato e não deixou a desejar em nada. Realmente, ontem não faltou nada nesse clássico aí entre Botafogo e Palmeiras, e o Fogão, graças a Deus, conseguiu a vitória. Bom, não vou me estender muito, que nem eu falei, o vídeo já ficou muito comprido. Só dá aquela moral ao canal, curta e compartilha, tá? Vou ficando por aqui, mas mais tarde eu volto com uma análise bem melhor sobre esse Botafogo 1, Palmeiras 0. Fui!